Seja bem-vindo ao primeiro dia do nosso Retiro Quaresmal. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, sendo o primeiro dia do nosso Retiro Quaresmal, é preciso esclarecer algumas coisas. Hoje, quarta-feira de cinzas, é dia de jejum e dia de jejum por preceito. Tanto hoje quanto na Sexta-feira Santa, nós, cristãos católicos, devemos jejuar. Claro que nas demais sextas-feiras da Quaresma nós somos convidados, mas não temos um preceito a ser seguido. Quem está dentro desse preceito? Quem tem mais de 18 anos, quem até 60 anos, quem tem acima de 60 não é obrigado, e as pessoas que têm alguma enfermidade ou alguma necessidade muito específica quanto à alimentação. Também precisamos pensar logo nesse dia sobre a responsabilidade dos nossos propósitos quaresmais. Quem quebra, por exemplo, uma penitência, precisa se reconciliar através do sacramento da confissão. Não basta quebrar e jogar tudo para o alto e dizer, quebrei mesmo, não vou continuar com esse propósito. É algo sério. O propósito quaresmal nós fazemos com Deus e diante dele. Então, caso isso aconteça, na sua próxima confissão, quando procurar o sacerdote, mencione este pecado, quebrou um propósito quaresmal. Também é importante estar atento para não improvisar em relação a essas práticas. Hoje, quarta-feira de cinzas, quando nós estivermos na Santa Missa, com a imposição das cinzas, nós já precisamos ter definido quais são as práticas que nós vamos vivenciar, quais são as renúncias que nós vamos fazer, o que nós vamos tirar da nossa alimentação ou então do nosso comportamento. E precisamos também definir até quando vai durar os nossos propósitos. Alguém até poderia dizer, até o fim da Quaresma. Sim, mas existe uma discussão teológica sobre o fim da Quaresma. Então você precisa definir, o seu propósito vai até quando? O seu. Até o domingo de Ramos? Até a Quinta-feira Santa? Até a celebração da Vigília Pascal, no Sábado Santo? Até o domingo de Páscoa? Na missa de hoje, quando você vai começar o seu propósito, já coloque para o Senhor até quando esse propósito vai. Por fim, existirão algumas dúvidas sobre penitência, sobre mortificação, jejum, tripé da Quaresma, muitas dúvidas, e você pode enriquecer muito o nosso retiro quaresmal mandando sim as suas dúvidas e nós vamos explicando no decorrer dele, Então, para iniciarmos as nossas orações, vamos invocar a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Antífona. Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu. Vinde todos, adoremos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sois justo na sentença,
e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade, e pecador já minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros. Na intimidade me ensinais sabedoria. Aspergi-me e serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, e exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados, e apagai todas as minhas transgressões. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Da morte como pena libertai-me, e minha língua exaltará vossa justiça. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno com Sião por vossa graça. Reconstruí Jerusalém e os seus muros, e aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Antífona. Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu. Vinde todos, adoremos. Durante o nosso retiro quaresmal, nós responderemos algumas perguntas que vocês que estão nos acompanhando fizeram. Hoje, no nosso primeiro dia, respondo a pergunta da Cibele, que é a seguinte. Bom, a minha pergunta sobre a quaresma existe diferença entre penitência e jejum? Que tipo de jejum é mais recomendado? Beli, sim, existe diferença entre penitência e jejum. Aliás, existe diferença entre penitência, jejum e abstinência. Jejum, nós somos convidados, na verdade nós temos um preceito de vivê-lo nesse período. Na quarta-feira de cinzas, o nosso primeiro dia da quaresma, do nosso retiro quaresmal, e na sexta-feira santa. São 2 dias de jejum por preceito. Precisamos vivê-los. E o que é o jejum? Existem várias formas de jejum. Dentro da literatura existe até um livrinho do Monsenhor Jonas Abib que eu gosto muito, que se chama Práticas de Jejum. Existem várias formas. A mais indicada é o que nós chamamos de jejum da igreja. Nesse jejum, a pessoa é convidada a fazer uma refeição inteira, e mesmo nessa refeição inteira não pode ser uma refeição onde a pessoa coma demais, digamos, onde a pessoa saia da mesa com uma saciedade muito grande, às vezes até com aquela preguiça por ter comido demais. Não. Nessa refeição que se escolhe para fazer inteira, deve ser também uma refeição mais contida. E as outras refeições do dia, somadas, elas não podem dar uma refeição inteira. Então, qual é a ideia? A pessoa que vai fazer o jejum, seja na quarta-feira, agora, hoje, seja na sexta-feira santa ou em algum outro dia do ano. O indicado seria que essa pessoa tomasse o café da manhã de uma maneira simples, de uma maneira contida. Quando chegasse no horário do almoço, essa pessoa almoce aquilo que ela se organizou para almoçar, como eu disse, de uma maneira um pouco mais contida, não saindo super satisfeito da mesa, e depois ela pode quebrar o seu jejum com um lanche da tarde, que pode ser uma união de um lanche com o jantar, e aí também é uma refeição bem mais simples, de maneira que
o café da manhã, somado com esse lanche que inicia e quebra o jejum, não podem dar uma refeição inteira. Além disso, a pessoa que jejua não pode ficar beliscando durante o dia. Então, mordisca uma fruta, bebe um copo de suco, toma mais um cafezinho? Não. Masca um chiclete, chupa uma bala? Não. Fez essas pequenas refeições, uma refeição inteira, outras duas menores, a pessoa se abstém de qualquer outro alimento e sim pode beber água, precisa se hidratar. Depois existe a penitência. A penitência, em um outro momento do nosso retiro quaresmal, nós vamos falar mais especificamente dela, mas é quando nós elegemos um alimento e nós tiramos esse alimento durante todo o período da quaresma, todos os dias, independente de um dia em que nós não estamos fazendo jejum. E a abstinência é quando nós tiramos um alimento em uma ocasião. Então vamos imaginar assim, a pessoa que fez penitência de chocolate, ela não vai comer chocolate durante toda a quaresma. E essa pessoa escolheu, além da quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, fazer jejum nas sextas-feiras. Então, na sexta-feira, ela vai fazer aquilo que eu acabei de explicar, o que é o jejum, não vai comer chocolate, então não pode ter uma sobremesa, não pode ter chocolate no café da manhã, por exemplo, e ela pode fazer uma abstinência. Naquele dia de jejum, ela vai fazer abstinência de carne. Então, ela vai fazer aquela refeição inteira, um pouco menor, duas outras refeições bem menores e não vai comer carne nesse dia. Mas dia de jejum pode comer carne? Pode. A pessoa que fez um jejum no dia e, por exemplo, comeu uma pequena panqueca com uma salada, por exemplo, essa panqueca poderia ser de carne se ela só está jejuando. Mas além do jejum, ela pode sim se abster da carne. Ato de contrição. Senhor, eu me arrependo sinceramente de todo o mal que pratiquei e do bem que deixei de fazer. Pecando, eu vos ofendi, meu Deus e sumo bem, digno de ser amado sobre todas as coisas. Prometo firmemente, ajudado por vossa graça, fazer penitência, não mais pecar e fugir das ocasiões do pecado. Senhor, tende piedade de mim, pelos méritos da paixão de nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Encerrando este dia do nosso retiro quaresmal, peçamos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações e vamos continuar rezando juntos o Retiro Quaresmal.